Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Esta é a terceira parte, o terceiro vídeo da série Ordens Secretas e Semi-Secretas das Elites, Eugenia no Brasil e Fundação Rockefeller. Esta série de vídeos que nós temos vindo a fazer, Ordens Secretas e Semi-Secretas das Elites, elas têm várias linhas de estudo. Por exemplo, nós já fizemos 2 vídeos dedicados à ordem Skull and Bones e já fizemos 2 vídeos dedicados à Eugenia no Brasil, Fundação Rockefeller. Também fiz outro vídeo sobre eugenia em geral. Mas dentro desta linha de eugenia no Brasil relacionada com a Fundação Rockefeller, este é o terceiro vídeo, certo? E vamos aqui lembrar aqui algumas coisas que foram conceitos básicos que vimos no vídeo número 2, no segundo vídeo desta linha de estudo da eugenia no Brasil, e que diz o seguinte: a eugenia significa bem-nascido, vem do grego. No documento que nós estivemos lendo sobre a eugenia e a Fundação Rockefeller no Brasil, no segundo vídeo, a saúde como proposta de regeneração nacional, nós vimos alguns conceitos básicos. Este documento, este estudo que lemos no segundo vídeo, ele foi escrito por Elizabeth Kobayashi, Lina Faria, Maria Conceição da Costa. Está nesse link que vocês estão vendo aí, e se quiserem ter mais detalhes sobre esse estudo que nós lemos, assistir o vídeo. Aliás, eu sugiro que sigam uma ordem ao visualizar estes vídeos. Claro que se vir um só separado dos outros, funciona na mesma. Mas se seguir uma ordem, funciona melhor. Então, para nós entendermos o que é eugenia, que significa bem-nascido do grego, convém nós entendermos que este termo começou a ser usado dentro desta linha de pensamento por Francis Galton. E esse termo eugenia é atribuído pelo estatístico inglês Francis Galton ao movimento de melhoramento da raça humana no final do século XIX. Estas definições foram retiradas deste documento que eu estou aqui fazendo referência, que nós vimos no segundo vídeo. Então nós temos a eugenia se apresentando em 3 tipos de eugenia específicas. Tem a eugenia positiva, preventiva e negativa. A eugenia positiva é a preservação da pureza dos grupos particulares por meio do casamento, ou se preferirmos, do cruzamento entre os melhores, que garantissem a geração de uma boa prole. Eu acredito que podemos incluir dentro da eugenia positiva os processos de manipulação genética para melhoramento de raças. A eugenia preventiva integrava parte do programa social da eugenia. Nós estivemos vendo que havia programas sociais onde a eugenia estava inserida, que existia uma associação de eugenia, a Sociedade de Eugenia Brasileira. Então a eugenia preventiva integrava parte do programa social da eugenia, que lidava com a erradicação dos venenos raciais. Englobava a higiene da raça, preocupando-se com a puericultura, a educação sexual e a orientação pré-natal. Inclui também planejamento familiar. Podemos também considerar que os programas de vacinação em massa estão dentro desta eugenia preventiva. E tem a eugenia negativa, nos quais os programas de vacinação em massa também podem ser incluídos. Que significa que tinha como objetivo evitar a proliferação daqueles que eram considerados degenerados. Era preciso desencorajar tanto a maternidade quanto a paternidade dos inaptos. Então nós vemos que a eugenia positiva é fazer coisas que melhorem as próximas gerações. A eugenia preventiva é melhorar essencialmente o ambiente e a saúde das pessoas em geral. E a eugenia negativa já é procurar acabar com aqueles que são considerados inferiores. Ora, hoje isto é bem pertinente, nós trazemos este tipo de assuntos, porque hoje estamos no dia 16 de agosto de 2018
As eleições brasileiras estão aí e nós vemos alguns discursos sendo proferidos aqui no Brasil que têm este tipo de pensamento de eugenia por trás, considerando certos povos, certas raças, certas etnias como inferiores e até considerando que existe uma influência dessas raças, dessas etnias, dessas culturas no lado negativo do brasileiro. E isso aí é um pensamento que tem que se ter muito cuidado da forma como esses pensamentos são apresentados, não é? Porque nós vemos que já existiu ao longo da história, já aconteceu diversas situações onde esses pensamentos são levados ao extremo e são colocados em prática genocídios. Então temos que ter muita atenção, porque uma coisa é nós procurarmos melhorar a vida das pessoas com educação, com programas mesmo de saúde para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma coisa é isso. Outra coisa é procurar fazer uma seleção antinatural de raças, né? Quem dá essa sabedoria ao homem para que ele arrogue saber fazer essas escolhas, não é? E então temos de ter muita atenção. São assuntos muito delicados, porque existem muitas ideias pré-concebidas em relação a estes temas. Algumas delas podem até ser confundidas com eugenia, não é? Como, por exemplo, existem estudos científicos específicos que mostram que o QI, o coeficiente de inteligência, ele é superior nos povos e inferior noutros povos. E isto não faz, isto é uma coisa que é preciso ficar bem determinado, isto não faz com que um povo seja melhor que outro. Certo? E que alguém se arroga a dizer que aqueles que têm um coeficiente de inteligência mais baixo devem ser exterminados. Isso aí está completamente fora de questão. Aqui, nesta linha de pensamento que nós estamos aqui apresentando e nesta energia que nós estamos apresentando. Mas são dados importantes de reconhecer para que nós possamos conviver todos uns com os outros. É preciso admitir. E hoje em dia existe um pensamento dentro das sociedades que não quer olhar para o lado científico, não é? E não quer olhar para a questão argumentativa mais inteligente e discursiva e científica, e prefere argumentar ou contra-argumentar as coisas com escândalos, com explosões energéticas, não é? E sem qualquer tipo de argumentação. E essa questão do coeficiente de inteligência ser superior nos povos e inferior noutros é uma das questões que não são levadas em questão em imensas coisas, né? E então nós devemos ter assim o cuidado de examinar bem, estudar bem se aquilo que nós acreditamos sobre algumas coisas são reais ou se são resultado de certas ideologias, programas de controle mental que estão sendo colocadas na sociedade, né? Eu, por exemplo, eu nasci em Portugal, ou seja, a minha constituição física ela é lusitana, né? Tipicamente lusitana. Se vocês olharem para o meu pai ou até para a minha avó, a minha avó já desencarnou, mas se vocês olharem para o meu pai, vocês vão ver um cara que é muçulmano. Ele é lusitano, é puro lusitano, mas vê-se que está ali. Quando eu digo puro, não é que a raça seja pura, que isso não existe. Um lusitano puro, isso é conversa fiada. Mas ele é um lusitano, né? Família ali na Península Ibérica há muito tempo. Nem sei quando, desde quando, porque se perde na história, né? Mas vê-se que existe uma predominância árabe ali no meu pai. E vocês se olharem para mim, olharem com atenção, vocês vão ver que também eu tenho alguns traços de árabes. Mas também vão encontrar, talvez, traços gregos, egípcios. Né? Então nós somos um pouco uma miscelânea genética. Né? E eu, como lusitano, eu não tenho problema nenhum em
admitir que, por exemplo, um japonês, o povo japonês, de uma forma geral, nós não estamos falando de indivíduos, mas de uma forma geral o povo japonês é mais inteligente do que o povo lusitano. Os caras conseguem fazer coisas assim, como povo, incrível, não é? Nós vemos, por exemplo, levaram com 2 bombas atómicas e em poucos anos reconstruíram-se, não é? Para ser uma das economias mais potentes do mundo. Então, isso, como é que eles conseguem fazer isso? Não é? Ainda agora levaram com tsunamis em cima que destruiu ali. Nós vimos imagens impressionantes e os caras recuperam-se e levam contra-mãos de terra e derrubam tudo e os caras recuperam-se num instante. Só um povo muito inteligente pode conseguir fazer isso. Um povo com muita organização, não é? Eu também, não, como lusitano, eu não tenho problema nenhum a admitir que os povos do norte da Europa são, de uma forma geral, mais inteligentes do que os povos lusitanos. Não são tão sensíveis. Ora aí, nós precisamos olhar para essas coisas não como inferior ou superior, que é essa a base da competição que existe na sociedade, logo procurar ver quem é que é o melhor. Não estamos aqui a falar isso. É bom nós termos uma visão mais ampla sobre esse tipo de assuntos e não nos melindrar desnecessariamente e ver como é que nós podemos usar isso para nos unir todos uns com os outros. O povo lusitano é um povo muito batalhador, é um povo muito sensível, muito espiritual. Os japoneses, o do norte da Europa, são muito inteligentes, são mais inteligentes. É isso que nós precisamos ver, assim, admitir. E nós temos, por exemplo, trabalhos de pessoas como o Stephen Molyneux e a Lauren, que eu agora não me lembro o nome dela, que eles foram agora há pouco tempo. Eu até pensei em mostrar isso no meu canal. Quem sabe ainda vai fazer um vídeo só mostrando isso. Eles foram fazer palestras. Ele é canadense e ela já não lembro qual é o país dela. E os dois foram convidados para ir para a Austrália fazer palestras. E foram. Só que tiveram imensa resistência. Pessoas se manifestando de uma forma histérica contra as palestras deles, porque eles falam sobre isso, né? Uma das partes do discurso deles, eles falam muita coisa inteligente, muita coisa interessante, e uma das partes do discurso deles é isso, é sobre o coeficiente de inteligência, né? E as pessoas não querem ouvir isso, e não querem olhar para isso, e eles não falam em termos de o inteligente, o povo que tem um coeficiente de inteligência superior ser melhor que o outro. Eles não falam em questões disso, não. Só que existe todo um movimento hoje distorsivo, essencialmente um movimento com uma agenda precisa, que não quer que se olhe para esse tipo de assuntos de uma forma científica, de uma forma clara daquilo que é, né? E define, por exemplo, o multiculturalismo, né? Que tem as pessoas aceitarem as culturas, se misturarem umas com as outras. Só que eu gostava de saber como é que essas pessoas veem uma cultura islâmica, né? Que já não é só uma cultura, é uma política também, islâmica, conseguir conviver no mesmo território, no mesmo espaço com uma cultura europeia, de uma forma geral, que a cultura europeia tem muitas expressões, né? Mas não explicam isso, né? Eles não explicam como é que poderá acontecer a convivência entre islâmicos e europeus, né? Porque são visões de vida completamente diferentes. A forma como eles lidam com certas problemáticas sociais e humanas são completamente diferentes, não é? As soluções que eles encontram em termos civilizacionais entram em choque, né? Porque os caras, por exemplo, os islâmicos, os caras decapitam pessoas. Na Arábia Saudita, mutilam pessoas por cometerem delitos, né? E aí? Como é que se vai lidar com isso? Eles apedrejam mulheres por nada, né? A mulher é estuprada e a mulher é culpada. E como é que é isso? Então, quer dizer, existem movimentos, por exemplo, dentro da Europa, ou nos Estados Unidos, ou até aqui no Brasil, que defendem o empoderamento da mulher, isso, aquela coisa, né? Aquele feminismo que não é um feminismo real, porque não está valorizando o sagrado feminino,
em harmonia com as forças da natureza, mas está simplesmente levando conceitos extremistas. Como é que eles conseguem defender a integração cultural do islamismo dentro da cultura ocidental e ao mesmo tempo estarem a dizer que defendem a mulher? Porquê é que esses movimentos não falam, por exemplo, da Arábia Saudita? Do que acontece na Arábia Saudita, que é o expoente máximo da Sharia, que é a lei muçulmana no mundo. Não é? Então nós precisamos assim olhar, encontrar um equilíbrio nestes temas sobre a eugenia e ver o que é realidade e o que é um extremismo. Não é? Como é que nós podemos usar isto de uma forma amorosa, de uma forma espiritualmente mais elevada, e buscar os conhecimentos sobre as raças, etnias e povos em questões de coeficiente emocional, coeficiente de inteligência, de sensibilidade, de força, de determinação, e como é que nós podemos usar isso de uma forma equilibrada, sem nunca olhar para alguém como sendo inferior ou superior. Que é isso? É esse o discurso que está aqui acontecendo já dentro do Brasil, né? Com candidatos, né? Isso é muito perigoso isso aí. E as pessoas, emocionalmente, elas vão atrás desse tipo de discurso e procuram encontrar aquilo que o René Girard chama de bode expiatório, né? Elas procuram encontrar um bode expiatório para os problemas que estão na sociedade e na vida delas. E aí, quando surge um discurso dizendo porque existem povos que são inferiores, então as pessoas concordam de uma forma emocional, com muito mais emoção do que racionalismo, né? E nós precisamos encontrar um equilíbrio nisso aí, cara. Temos que ser inteligentes, né? Temos que ser inteligentes, sensíveis, ver o que é que as coisas mostram realmente, sempre interrogar. Será que eu estou certo? Até que ponto é que eu estou aqui defendendo o egoísmo, né? Que é a cultura do ego, né? Então, para nós conhecermos melhor, isto foi uma introdução à leitura do documento que nós vamos ler, né? Uma introdução assim bem comprida, mas acho que é bem importante nós podermos contextualizar tudo isto, né? Para nós vermos como é que nós podemos encontrar uma forma mais equilibrada de olhar para tudo isto, para não entrarmos em extremos. E hoje vamos ler este documento do Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional, Fontes para a História da Eugenia no Brasil. E este documento foi escrito por Vanderlei Sebastião de Souza, que é doutorando em História das Ciências da Saúde pela COC Fiocruz. É interessante a Fiocruz, não é? Porque nós vemos que... deixa-me ver aqui. Isto é um estudo, né? Que estamos fazendo. Então, às vezes podem surgir algumas coisas no meio que nós precisamos ir buscar. E o que é interessante é que nós vimos isto aqui, da Fiocruz, onde é que está? Acho que é aqui, neste documento. Não é neste. Um pouquinho de paciência, por favor, é neste aqui. É neste? Não. Isto foi num que nós estávamos a ver, onde eu mostrei que a Fiocruz, ela trabalha já em parceria. Deixa eu ver se é este aqui. Também não. Acontece assim, no meio dos nossos estudos, isto aqui nós já tivemos aqui, no meio dos estudos nós às vezes encontramos certas... a coisa não flui tão rápido porque nós estamos a pesquisar, né? E se vocês são estudiosos, vocês compreendem isto. Vamos aqui ver se foi aqui. Exato, foi aqui. Porque no segundo vídeo de Eugenia no Brasil e a Fundação Rockefeller, nós lemos este documento, né? Que foi de onde fomos buscar agora esta primeira introdução que nós estivemos vendo aqui, né?
E neste documento que nós lemos, eu até mostrei aqui uma imagem, né? Porque quem está mostrando a relação entre a eugenia e a Fundação Rockefeller no Brasil são pessoas ligadas à COC, que é a Casa Oswaldo Cruz, ou Fiocruz. Né? E nós vemos que atualmente a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, ela está trabalhando em parceria com a Open Society Foundations e com os direitos humanos, à saúde e com as Nações Unidas. Olha, nós já tivemos vendo em outros documentos, né, em outros estudos, a agenda internacional, né, completamente ligada com estas instituições. As Nações Unidas, a Open Society Foundations, com a Rockefeller Foundation. E é interessante que nós vamos ver a Fundação Oswaldo Cruz ligada com estas instituições, a criar toda uma agenda internacional para esta nova ordem mundial, mas é exatamente ela, a Fiocruz, né, a Casa Oswaldo Cruz, que nos vai mostrar a relação entre a eugenia e a Fundação Rockefeller. Agora, porquê é que eles mostram isso? Né? Porquê é que eles estão mostrando isso? Porque eles olham para isso como sendo uma coisa que deve acontecer, uma coisa positiva, né? Essa seleção, a mão humana participando da seleção natural, né? Que não é natural, né? E melhoramento das raças. Então pronto, nós vemos que este documento que nós vamos ler é do Vanderlei Sebastião Souza, né? Doutorando em História das Ciências da Saúde pela Fiocruz, pela Casa Oswaldo Cruz. Ricardo Ventura Santos, que é professor do Departamento de Antropologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador também da Fiocruz. E a Mónica Costa S. Coelho, que é museóloga do Departamento de Antropologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Osana Anés, conservadora restauradora da Coordenação de Documentação do Arquivo MAST. Cláudia Rodrigues Carvalho, que é professora do Departamento de Antropologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estes são os autores deste documento. Então vamos conhecer o que está aqui escrito. O resumo diz que este documento apresenta um conjunto de fontes documentais que integram o arquivo de Antropologia Física da responsabilidade do setor de Antropologia Biológica do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O arquivo contém importante documentação sobre o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. Nós estivemos vendo no documento, nos vídeos passados, estivemos vendo imagens. Se não me engano, foi no primeiro vídeo sobre a eugenia no Brasil que nós estivemos vendo imagens relacionadas a este primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, onde até estivemos vendo imagens sobre o primeiro concurso eugénico para premiar a melhor criança de todas, né? Então, o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, realizado em 1929 no Rio de Janeiro, em comemoração ao centenário da Academia Nacional de Medicina. Só um momento que o computador acusa falta de bateria, vamos em frente. Em comemoração ao centenário da Academia Nacional de Medicina, além dos originais dos trabalhos apresentados no evento, alguns inéditos, constam também nesse arquivo documentos reunidos pela Secretaria do Congresso, como convocações para a sua realização, ficha dos inscritos, correspondências, recortes de jornais e revistas com artigos sobre eugenia, bem como moções, relatórios e atas finais, constituindo acervo fundamental para a compreensão da história da eugenia no Brasil. Nós vimos parte destes documentos nesse vídeo passado. Então, vamos aqui aumentar um pouquinho, ampliar, para podermos então ler o que vem aqui dizer. Nas palavras de Vanderlei Sebastião de Souza. A partir de meados de 1980, os estudos sobre a eugenia tornaram-se bastante recorrentes na historiografia internacional. Vista até então como pseudociência, um conhecimento baseado numa visão tendenciosa e não objetiva, parte dos historiadores entendia que a história da eugenia pouco tinha a nos dizer sobre a sociedade, política e ciência das primeiras décadas do século XX. Sob tal ponto de vista, os divulgadores da eugenia nada mais eram do que um grupo de intelectuais e políticos reacionários e racistas fortemente ligados ao neonazifascismo e ao arianismo. Adams, 1990, página 220. Entretanto, ao retomar os estudos sobre os significados das ideias eugénicas, a historiografia tem demonstrado que a eugenia não foi uma obra alheia à nova ordem racional da civilização. Olha aqui, nova ordem racional da civilização. Por isso é que eu também estou trazendo
vídeos sobre uma série de vídeos sobre o poder, o domínio da maçonaria em Portugal, no Brasil e no mundo. Porque esta nova ordem racional da civilização, que é um positivismo, iluminismo, república, democracia, tudo isso aí vem das escolas maçónicas, né? Das ordens maçónicas, os pensamentos maçons, tudo isto está interligado. É preciso, o que nós estamos aqui fazendo realmente é um estudo profundo sobre este tipo de ideias e pensamentos, sistemas de crenças que predominam no Brasil e no mundo. Então, o que ela está aqui a dizer é que a historiografia tem demonstrado que a eugenia não foi uma obra alheia à nova ordem racional da civilização. Ou seja, a eugenia ela estava diretamente ligada, associada, né, a essas ideias novas que estavam surgindo com os movimentos maçons e com a instauração da democracia, da deusa da República, a chegada da deusa da República aos países onde estava havendo o fim da cristandade. Não só, eu não estou falando da Igreja Católica, estou falando o grande forte da maçonaria para acabar com a cristandade e para acabar com os reis, né, com os reinados. Isso é um tema que vocês podem fazer a revisão dentro da série do domínio da maçonaria em Portugal, no Brasil e no mundo. Ao contrário, a eugenia foi um produto legítimo do espírito moderno, daquela ânsia de auxiliar e apressar o progresso da humanidade rumo à perfeição que foi por toda a parte a mais iminente marca da era moderna. De outro lado, embora tenha sido lugar comum no pensamento ocidental, os historiadores têm destacado também que a história da eugenia não pode ser apreendida como um conhecimento científico homogéneo e unitário, definido a partir de interesses e objetivos comuns. Recentes estudos sobre a história da eugenia realizados em países como a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e Brasil apontam para uma diversidade de ideias e para a implantação de diferentes políticas eugénicas. Conforme destaca o historiador Mark Adams, a eugenia foi um movimento de ideias que se reconfigurou de acordo com os diferentes contextos nacionais, conformados pelas tradições culturais específicas de cada região. Ora, este tipo de pensamento aqui, onde existe uma reconfiguração da eugenia de acordo com os diferentes contextos nacionais, isso faz lembrar uma luz que o professor L'Oréal Rocha traz ao mostrar que este pensamento, que é um pensamento essencialmente socialista, né, de completo domínio do Estado sobre todas as áreas da vida das pessoas, e nós trazemos este estudo no canal de Daniel Simões também a nível de descodificar o sistema de controle tecnológico absoluto biométrico, né, eles vão se moldando, vai havendo uma monocultura sendo instaurada no mundo todo, e essa monocultura ela vai se encaixando dentro das sociedades de acordo com os contextos nacionais de percepção da realidade em cada povo. Não é? Por isso é que é tão importante nós fazermos um estudo bem específico, bem objetivo sobre o coeficiente de inteligência de cada povo, o coeficiente emocional, o nível de espiritualidade desses povos, de força física, porque ao entendermos esses contextos de cada egrégor em cada país, nós conseguimos então, quando nós vemos, por exemplo, como é que chega a deusa da democracia e da liberdade, e essas ideias de republicanismo e positivismo, como é que eles chegam em cada país? E nós começamos a entender que cada eles vão se moldando à realidade de cada país, à egrégor de cada país, para poder criar uma monocultura até chegar ao governo mundial de dominação completa. É isso que nós estamos a ver. E com a eugenia não foi diferente. Não é? Nós vemos ela a chegar em cada país, adaptando-se aos contextos nacionais. Não é? Motivada por essas discussões, a história da eugenia no Brasil tem se transformado numa temática recorrente da historiografia recente, especialmente a partir dos anos 1990, quando a historiadora Nancy Steppen publicou importante obra sobre a história da eugenia na América Latina, enfatizando as questões com as quais lidaram os eugenistas no Brasil, na Argentina e no México. Recentemente a obra foi traduzida para o português, estimulando ainda mais o debate e os estudos históricos acerca da eugenia no Brasil, sobretudo no período entre guerras, quando o movimento eugénico brasileiro formou adeptos e se institucionalizou. De maneira geral, as fontes documentais para a pesquisa acerca da eugenia no Brasil são razoavelmente amplas, uma vez que é possível localizar, mesmo que dispersamente,
livros, artigos de jornais, revistas e periódicos que trataram do tema. Entre os documentos mais importantes para a reconstrução desse capítulo da história brasileira, alguns merecem destaque. Os Anais da Eugenia, volume publicado em 1919, que apresenta trabalhos organizados pela Sociedade Eugénica de São Paulo, as atas e trabalhos do primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, publicado em 1929, com alguns dos trabalhos discutidos no evento, além do Boletim de Eugenia, periódico editado entre 1929 e 1933. Não obstante a quantidade de documentos existentes, é importante ressaltar que esse material encontra-se disperso em arquivos e bibliotecas do país, sendo muitos deles raros e a demandar conservação. Deixem-me verificar se estou gravando ainda, sim, porque eu fui pego de surpresa aí que eu estava gravando há meia hora e quando fui ver não estava gravando, e continuando. Em 2006, o sector da Antropologia Biológica, ligado ao Departamento de Antropologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disponibilizou para o público um inventário do Arquivo de Antropologia Física. O arquivo contém uma série de documentos referentes à eugenia no Brasil, assim como material produzido por eugenistas de outros países. A grande maioria se refere à documentação reunida em razão do primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, realizado em 1929, no Rio de Janeiro. Toda a documentação produzida pelo Congresso ficou sob a guarda do Museu Nacional em razão do antropólogo Eduardo Roquette Pinto, que ocupava então o cargo de diretor da instituição, ter sido presidente do evento. Além de conter partes originais dos trabalhos apresentados pelos congressistas, alguns inéditos, o Arquivo de Antropologia Física guarda uma série de documentos reunidos pela Secretaria do Congresso, entre eles convocações para a realização do evento, fichas de inscrição, nome dos inscritos, correspondência dos participantes, moções, relatórios e atas finais. Trata-se de fontes de grande relevância para compreender a história da eugenia no Brasil. Por ter o evento se tornado marca importante no movimento eugénico, destaque-se que o material sobre a eugenia é apenas uma parte da documentação que constitui o Arquivo de Antropologia Física. No total, são mais de 10 mil documentos fundamentais para a compreensão da história da antropologia, especialmente a antropologia física, no Brasil, desde o século XIX até a década de 1960. O arquivo possui também documentos diversos relacionados às áreas correlatas, como a antropologia social, a etnologia e a arqueologia. É constituído tanto por documentos textuais como recortes de jornais e de revistas científicas, correspondências, documentos administrativos e textos científicos diversos, quanto por documentos iconográficos e cartográficos como fotos, mapas, cartazes e desenhos. Todo esse material encontra-se organizado em séries e subséries, em que foram aproveitadas algumas das nomenclaturas de projeções das pastas e das divisórias originais do arquivo. Ou seja, a documentação não falta, né? Vem sendo conservado e acondicionado com base em avaliação do estado de conservação de cada documento, realizada por técnicos do Museu de Astronomia e Ciências Afins e do Museu Nacional, conforme previsto em acordo de cooperação técnica firmado entre as duas instituições. O trabalho vem sendo executado no Laboratório de Conservação e Restauração do Papel do MAST, sob responsabilidade e acompanhamento de um técnico do setor de Antropologia Biológica do Museu Nacional. Os documentos estão abertos à consulta, com exceção daqueles em estado de conservação precário e dos que aguardam restauro por acesso restrito. Eu estou-me aqui lembrando que uma coisa que nós não vimos aqui foi a data deste documento. Este documento foi escrito quando? Que é isso que nós não ficamos vendo. Está aqui, é 2009, está aqui. Julho, setembro de 2009. Pronto, vamos em frente. Agora, onde é que eu ia? Aqui. Apesar da importância de todo o conjunto documental sob a guarda do Arquivo de Antropologia Física, destacamos aqui o acervo referente ao primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, entre outros, diretamente relacionados à questão eugénica. Esse material merece uma descrição mais detida, já que o Congresso de Eugenia foi um evento científico importante não somente para o movimento eugénico, como também para a própria história intelectual brasileira. Alguns dos temas discutidos durante o Congresso tiveram inclusive desdobramentos significativos ao longo dos anos 30, a exemplo de discussões sobre imigração que acabaram servindo de referência para um amplo debate sobre a implantação de políticas imigratórias durante a Constituinte de 1934. A eugenia no Brasil, nas primeiras décadas do século XX. As discussões sobre a eugenia emergiram no Brasil no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial, período de grandes mudanças no cenário nacional.
além do processo de urbanização e industrialização e da entrada de novos imigrantes, a passagem dos anos 1910 para os anos 1920 foi marcada pela expansão do nacionalismo e pelo sentimento de uma modernização do país. Dependeria de amplas reformas sociais, especialmente em relação à saúde pública, educação e formação racial da população. Acalentada por estas ideias, a elite intelectual e política almejava construir uma nova identidade para o homem brasileiro, transformando a fisionomia do jeca doente e preguiçoso, tal qual havia definido o escritor Monteiro Lobato, em um jeca bravo e trabalhador. Nós vamos ver que Monteiro Lobato era eugenista também. O Monteiro Lobato nós podemos encontrar assim diversas posições, né? Lá vem um homem é um universo, nós não temos que concordar com tudo nem discordar com tudo, né? Nós podemos ver, por exemplo, o Monteiro Lobato desde os anos 20 procurando alertar a população brasileira para a existência de petróleo no Brasil e que esse petróleo estava sendo roubado para os Estados Unidos. Ora, ele foi silenciado completamente em relação a isso, sofreu depressão e por isso ele se dedicou a criar as histórias infantis. Né? Só que ele tinha um pensamento eugénico. É preciso ver, existem vários lados numa só pessoa. Né? Nesse sentido, quando as ideias eugénicas foram introduzidas no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, seus adeptos rapidamente assumiram esse ideário reformista, destacando a contribuição da eugenia para regenerar a população nacional. E vale a pena destacar que, sem querer justificar, né, mas muitos destes personagens eles estavam querendo realmente melhorar o Brasil. Só que estavam indo para uma via que não era assim tão interessante. Né? Lá vem. A eugenia ela não é boa, mas quando nós olhamos para a natureza e procuramos melhorar a nossa vida, qualidade de vida e a qualidade de vida das pessoas, isso é outra coisa. É outra coisa. Quando é eugenia, isso aí é uma coisa muito invasiva. A questão é essa. É a mão do homem sendo invasiva demais. Na literatura do período, o termo eugenia aparecia sempre como símbolo de modernidade cultural, assimilada como conhecimento científico que expressava muito do que havia de mais atual na ciência moderna. Falar sobre eugenia significava pensar em evolução, progresso e civilização. Termos que constituem o imaginário nacionalista de boa parte das elites brasileiras. Isto é um pensamento tipicamente maçom. Em muitos casos, a eugenia era interpretada como a nova religião da humanidade. E em outros como a ciência do futuro, responsável pela regeneração física e mental da população nacional. A própria história da eugenia no Brasil, conforme argumenta Nancy Steppen, deve ser vista como parte de um endosso à ciência, que havia se tornado palavra de ordem para a elite moderna e secular. Segundo a autora, nas primeiras décadas do século XX, os intelectuais brasileiros abraçaram a ciência e, sobretudo, a medicina e a própria eugenia, como uma forma de reconhecimento progressista que possibilitava pensar numa alternativa para o atraso do país. Ao contrário do modelo de eugenia desenvolvido sobretudo nos Estados Unidos e na Alemanha, onde o racismo científico graçou fortemente, a eugenia brasileira se caracterizou por um discurso mais suave, informado por concepções neolamarquistas pela crença na herança das caráteres adquiridos. Embora medidas mais radicais ligadas à eugenia negativa tenham feito parte do ideário defendido por alguns dos integrantes do movimento eugénico, a preocupação da maioria dos eugenistas consistia em regenerar a população a partir de reformas do ambiente social, fosse pelo saneamento nas áreas urbanas e rurais, combatendo as principais doenças que assolavam o país, ou pela ampliação do cuidado materno e infantil e difusão da educação higiênica e sexual. Então nós aqui vemos essencialmente aquela eugenia preventiva, onde existe realmente um pensamento mais equilibrado. Não é? Agora, quando nós começamos a ver, por exemplo, este cuidado materno-infantil, para onde é que isso está indo aqui no Brasil? Não é? Nós vemos hoje, por exemplo, as mães, praticamente ninguém, são raras as mães que estão tendo parto natural. Tudo é cesariana. E qual é as implicações disso para a saúde pública? Né? Aí existem estudos que não têm impactos significativos e tudo, mas o que é que isso faz realmente? Existe um estudo profundo, científico profundo, sobre, em vez dos bebés estarem a nascer da forma que devem nascer, que a natureza concebeu que era para nascer, estarem a nascer a maior parte assim? Né? E como é que está acontecendo esta educação higiênica e sexual? Porque nós estamos a ver, está havendo uma extrapolação
da ideologia. Está existindo uma ideologia de género, né? E nós estamos a ver o que é que isso está fazendo na sociedade como um todo, né? Existe, ou seja, o sagrado feminino ele está desaparecendo. Estão havendo reações super emotivas e explosivas em relação a isso tudo, com movimentos que nós depois vamos ver, que eu também vou mostrar isso mais adiante no outro vídeo, como é que os movimentos que se dizem feministas, eles não são feministas e além de estarem envenenando e acabando com o sagrado feminino, eles são oriundos de uma postura de um grupo que é as Femen, um grupo da Bulgária, que são feminazis, diretamente associados a grupos de extrema-direita neonazis. Então, é preciso ver quando se coloca este tipo de pensamento de eugenia preventiva, né, como é que ele está sendo feito e em que tipo de contexto ele está sendo inserido e praticado. Né? São assuntos bem delicados e que precisam ser trazidos à tona sem medo de nós sermos reprimidos por causa destes assuntos. É preciso pensar, trazer à luz, trazer à consciência. Nós sabermos o que é que devemos de pensar sobre este tipo de assuntos. As ideias eugénicas foram moldadas também pela realidade racial do país, uma vez que a grande parcela da população de origem africana, indígena e mestiça era vista como um problema a ser enfrentado pelas autoridades locais. Isto aconteceu agora há pouco tempo num discurso aí de um político aqui no Brasil. De maneira geral, os eugenistas brasileiros buscavam um caminho alternativo que fugisse dos estereótipos negativos e deterministas que os cientistas e viajantes estrangeiros haviam construído em relação à suposta instabilidade racial dos brasileiros. A partir do controle das políticas imigratórias e do processo de miscigenação, os eugenistas almejavam homogeneizar a raça nacional por meio de um processo de branqueamento, um caminho que desde o século XIX seduzia as elites nacionais, ou assumindo uma identidade mestiça, como definiu um grupo de intelectuais liderado por Roquete Pinto, Gilberto Freire e Manuel Bonfim. Quando nós vamos ver assim, que esta procura de homogeneização da raça nacional por processo de branqueamento, isto aqui é muito vago, porque quem é branco? Né? Quem é branco aqui no Brasil? É a pessoa é de família italiana, outros é de família alemã, outros... Mas quando se vai olhar para todas essas misturas genéticas, que existem estudos científicos sobre isso, não existe essa história de branqueamento, de raça pura. Não existe, cara. É preciso ver estudos científicos sobre isso. Eu não vou agora aqui mostrar, porque não cabe aqui. Mas existem estudos genéticos científicos sobre isso, mostrando que não existem raças puras no planeta. Todas têm uma miscelânea genética. Porque nós andamos aqui há milhares e milhares e milhares de anos transando uns com os outros. O termo é esse mesmo. Então, essa história de raça pura, isso é maior baboseira. Né? Então, é aí que vai o extremismo da coisa, onde não se pega nos dados científicos que se tem e se usa de uma forma a unir as pessoas e de uma forma inteligente. Não, vai para os extremos. Né? Por isso é que estou também trazendo todos estes documentos para nós conseguirmos encontrar um equilíbrio nesse tipo de pensamento, né? De melhoria da vida humana. Né? Como é que o nosso desejo de melhorar a sociedade e contribuir para um mundo melhor, se nós não tivermos atenção, facilmente extrapola para extremismos. Né? Como a historiografia tem destacado, a rearticulação em torno do conceito da raça e das classificações raciais dominaram o pensamento brasileiro desse período, cujo elemento característico foi a ambiguidade entre a aceitação do racismo científico e a sua negação. O primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. Devido à insistente propaganda lançada por um grupo de médicos eugenistas, liderado especialmente por Renato Kell, as ideias eugénicas chegaram no país. Ao final dos anos 1920, com um fôlego suficiente para mobilizar um bom número de intelectuais e cientistas e autoridades políticas, seus adeptos e simpatizantes espalhavam-se por várias instituições científicas, enxortando a capacidade reformadora que a nova ciência de Galton apresentava, por um lado, para auxiliar no processo da regeneração e formação da nacionalidade, e, por outro, para apressar o processo de modernização da ciência brasileira.
É importante destacar que, além da divulgação do ideário eugénico levado a cabo pela Sociedade Eugénica de São Paulo, pela Liga Pro Saneamento do Brasil e pela Liga Brasileira de Higiene Mental, outras associações, academias e revistas de medicina assumiram as ideias eugénicas como parte do seu programa científico. Além disso, em janeiro de 1929, Renat Kell criaria o Boletim de Eugenia com o objetivo de popularizar o conhecimento eugénico. Em consonância com essa expansão do movimento eugénico, a Academia Nacional de Medicina, então presidida por Miguel Couto, passou a divulgar a realização do primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia como parte integrante das comemorações que marcariam o centenário da instituição, fundada em 1829. No anúncio do Congresso, pela Academia de Medicina, uma das principais instituições do campo médico naquele período, contribuía tanto para reafirmar o interesse e a consolidação da eugenia como um dos principais temas tratados pelos intelectuais brasileiros, quanto para definir os novos rumos que o movimento eugénico seguiria na década de 1930. Realizado na sede da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em julho de 1929, o Congresso de Eugenia contou com a participação de mais de uma centena de intelectuais, inclusive representantes de outros países da América do Sul. Os participantes eram médicos, educadores, juristas, antropólogos, sociólogos e historiadores. Entre os inscritos encontravam-se importantes lideranças intelectuais das primeiras décadas do século XX, como Miguel Couto, Roquete Pinto, Belisário Penha, Afonso de Taunay, Alfredo Ellis, Azevedo Amaral, Renato Kell e Leonídio Ribeiro, para citar apenas alguns. Distribuídos por secções temáticas, os participantes discutiram acaloradamente temas que envolviam o futuro eugénico da nação, como a seleção imigratória, o controle matrimonial, a educação sexual, o cuidado materno e infantil, a esterilização eugénica de loucos e criminosos, a eugenética, a hereditariedade, a biometria, a antropologia racial, a psiquiatria, a higiene mental, a educação e a higiene em geral. Durante o evento, mais de 75 trabalhos foram apresentados, discutidos e alguns votados, de onde foram retiradas as principais conclusões. Apenas uma parte deles foi publicada, compondo hoje um volume raro e essencial para a história da eugenia, as atas e trabalhos do primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. Peço desculpa, porque ainda estou aqui me recuperando de uma pequena virose que quis me pegar, mas não pegou. Além das atas finais e das 5 conferências realizadas durante o evento, o volume apresenta também mais de 20 trabalhos sobre eugenia e temas afins. Nas páginas finais do volume há uma indicação de que seriam publicados 2 outros volumes, com os trabalhos apresentados no evento, o que não chegou a se concretizar. Entre os textos publicados nas atas e trabalhos destaca-se o artigo Nota sobre os tipos antropológicos do Brasil, de Edgar Roquete Pinto, em que o autor faz uma ampla defesa da miscigenação processada no Brasil, ressaltando que nenhum dos tipos raciais brasileiros apresentava qualquer estigma de degeneração ou inferioridade racial. Não só devido ao impacto dos argumentos, mas também pela autoridade científica de Roquete Pinto, adquirida no campo da antropologia física, o texto se tornou referência importante no período, sendo inclusive citado por Gilberto Freire no prefácio de Casagrande e Senzala, como um dos trabalhos que contribuíram fortemente para a sua percepção de que a miscigenação brasileira era eugenicamente viável. O volume traz também importantes trabalhos de autoria de Renato Kell, Freud Fonseca, Azevedo Amaral, Levi Carneiro, André Derfols e outros. Então é muito interessante nós vermos que este tipo de conclusão ela vai contra a eugenia negativa, não é? Que é preciso acabar com certas raças e é preciso esterilizar, não é? Ele viu aqui que nenhum dos tipos raciais brasileiros apresentava qualquer estigma de degeneração e inferioridade racial, não é? E a conclusão é que a miscigenação brasileira era eugenicamente viável, não é? Ora, muitos não querem olhar para este tipo de conclusões científicas. Os originais de boa parte desses trabalhos, além de outros inéditos, fazem parte do acervo que compõe o Arquivo de Antropologia Física do Museu Nacional. Entre eles encontramos, por exemplo, um dos trabalhos que suscitaram maior polémica durante o Congresso. Trata-se do texto O Problema Eugénico da Imigração, de Azevedo Amaral, intelectual que se transformaria numa das principais figuras do pensamento político brasileiro durante o governo de Vargas. Os argumentos defendidos por esse autor levaram a uma divisão entre os congressistas, sobretudo no tocante ao modelo de imigração a ser assumido pelo governo brasileiro. Apoiado nos pressupostos que reafirmavam a desigualdade racial, Azevedo Amaral defendia que a seleção eugénica dos imigrantes deveria ser observada a partir das qualidades hereditárias e raciais, medidas acima de tudo pelos caráteres de inteligência e de caráter, e não pelo mero estado de saúde.
Em seu ponto de vista, os imigrantes desejáveis, capazes de possuir uma herança satisfatória, seriam os da Europa setentrional, como os arianos do tipo germânico. Embora a tese de Azevedo Amaral encontrasse um bom número de aliados, entre eles Renato Kell, Miguel Couto e Xavier de Oliveira, outros participantes, como Roquete Pinto, Belisário Penha, Frois da Fonseca e Fernando Magalhães, alegavam que a escolha dos imigrantes para o projeto de colonização do país não deveria se pautar nos caráteres raciais, mas sim no estado de saúde, na robustez física e no interesse em se assimilar à sociedade brasileira. O acervo disponibiliza também as conferências pronunciadas durante o Congresso. Datilografadas contêm correções e anotações manuscritas feitas por seus autores. A conferência A Eugenia no Brasil, de Renato Kell, traz um esboço histórico e bibliográfico sobre a eugenia no Brasil, com informações relevantes para a compreensão do movimento eugénico brasileiro. Ressalta-se que o original é maior do que a versão publicada em atas e trabalhos. Nesta não consta, por exemplo, um longo trecho em que Renato Kell tece duras críticas à inaptidão e imoralidade da elite política brasileira, considerada por ele incapaz de levar adiante a ideia de regeneração eugénica da população. Kell também entendia que essa própria elite precisaria ser eugenizada, chegando a discordar, por exemplo, de Oliveira Viana, para quem as elites nacionais representavam os melhores tipos eugénicos. Ora, nós aqui faz-nos lembrar o tipo de eugenia que Francis Galton ele focava, porque ele via mais uma eugenia para garantir uma linhagem aristocrática e não tanto uma questão racial, né? E este aqui já... Ou seja, eles viam que as elites nacionais representavam os melhores tipos eugénicos, ou seja, não era uma questão de inteligência, de emoção, mas era uma questão nem de saúde, não era questão só de linha aristocrática, né? Nós podemos ver, por exemplo, a coroa inglesa sendo uma das famílias mais eugénicas do planeta, né? Não há como saber ao certo, mas é provável que esses parágrafos tenham sido eliminados no trabalho publicado por dois motivos principais. Primeiro, porque não agradava a muitos participantes do Congresso, integrantes da elite política brasileira. Segundo, porque as atas e trabalhos seriam distribuídas para as principais autoridades políticas do país, inclusive para a Presidência da República, Câmara e Senado Federal. Outra conferência bastante polémica foi pronunciada por André Dreyfus. Em O Estado Atual do Problema da Hereditariedade, Dreyfus destacou a importância da genética mendeliana na compreensão da hereditariedade e dos fenómenos estudados pelas ciências biológicas, opondo-se aos argumentos neolamarquistas sobre a importância no meio da constituição da hereditariedade. Aliás, essa discussão também dividiu os congressistas, visto que muitos deles eram adeptos fervorosos do neolamarquismo. O melhor exemplo dessa cisão pode ser encontrado na conferência do médico Levi Carneiro, Educação e Eugenia, na qual se destacava que, apesar dos avanços das pesquisas sobre a hereditariedade, não era concebível que o meio ambiente, a educação e outras leis sociais não fossem consideradas fundamentais para o melhoramento racial da humanidade. No ponto de vista desse autor, assim como de muitos outros eugenistas brasileiros, as leis sociais, a higiene e a educação muito poderiam contribuir para as práticas eugénicas regeneradoras, transformando os homens amolentados em tenazes e intrépidos, os feios em rijos, os incultos em sagazes e inteligentes. Baseados no pressuposto neolamarquista de que a melhoria do meio levaria ao aperfeiçoamento das futuras gerações, parte dos eugenistas que participaram do Congresso assumia que higienizar e educar significava também eugenizar. Do outro lado, vale destacar que os eugenistas valeram-se também de uma forte tradição da climatologia médica que contagiava o pensamento médico brasileiro desde o século XIX. De acordo com Maio, o ideário sanitarista da Primeira República manteve estreitas afinidades com o pensamento médico ambientalista do século XIX, sobretudo no que diz respeito a uma perspectiva neo-hipocrática e racialista. Além disso, os problemas sanitários sociais eram os objetos de maior interesse de médicos, higienistas e eugenistas nas primeiras décadas do século XX. Desse modo, acreditavam eles que combater os ambientes desigênicos, propagar os hábitos de higiene e empregar as profilaxias sanitárias seria a maneira mais rápida e eficiente de regenerar a população. Pelo menos 4 dos textos originais do Congresso são inéditos. Isto que nós vemos aqui, a eugenia focada na higiene, não é? Ela funciona, porque, por exemplo, nós vemos que o sarampo ele é praticamente eliminado quando se melhora a higiene.
E hoje em dia aqui no Brasil estão querendo acabar com o sarampo com vacinas. Não é? E sabe-se que o sarampo tem muito a ver também com a higiene. Pelo menos 4 dos textos originais do Congresso são inéditos. Um deles, inclusive, é um manuscrito intitulado Eugenia, cuja autoria não foi possível identificar. Não se sabe também a sua origem e mesmo se fez parte dos documentos reunidos pela Secretaria do evento. O manuscrito procura definir, a partir de referências a Francis Galton e outros eugenistas europeus, o que se deve entender por eugenia, suas funções e seus fundamentos. De acordo com esse texto, a eugenia é a ciência de uma boa herança biológica ou a higiene das disposições hereditárias, cujas bases encontram-se ligadas à higiene em geral e à genética. Ao final de uma defesa da associação entre a eugenia e a higiene, destacando-se o saneamento da saúde pública, da moralidade sexual, da higiene do corpo e da educação, como medidas eugénicas fundamentais para a regeneração física e mental do homem. Aliás, como mencionámos anteriormente, essa associação entre eugenia e higiene, ou eugenia e educação, sintetizava o ponto de vista de muitos eugenistas brasileiros, embora outros, como Renato Kell, Roquete Pinto, Otávio Domingues e André Dreyfus, refutassem o neolamarquismo em favor da genética mendeliana. A ligação entre eugenia e higiene aparece também em outros 2 trabalhos inéditos, que se encontram no Arquivo de Antropologia Física. Um deles foi o trabalho apresentado pela Maria Antonieta de Castro, uma das poucas mulheres presentes no Congresso, intitulado A Influência da Educação Sanitária na Reeducação da Mortalidade. A influência da educação sanitária na redução da mortalidade infantil. O texto destaca as atividades que a Inspetoria da Educação Sanitária do Estado de São Paulo desenvolvia em relação à saúde materna e infantil. Permitam-me beber água. A autora enfatizava, por meio de gráficos com dados estatísticos, que os programas de puericultura, higiene pré-natal e de educação materna eram fundamentais na geração de uma prole saudável. Além de gráficos e outras ilustrações, o trabalho apresenta mais de 40 fotografias referentes aos serviços de inspetoria, a exemplo do serviço de higiene pré-natal, do curso de mãezinhas destinado à educação materna, dos concursos de robustez infantil e de escolha de bebê eugénico. Isto nós vimos no vídeo passado, ou no primeiro vídeo, não estou certo, acho que foi no primeiro vídeo, sobre a eugenia no Brasil, imagens sobre a escolha do bebê eugénico, cujo objetivo era escolher as crianças mais saudáveis e eugenicamente belas. Outro trabalho inédito é o de Mendes de Castro, médico auxiliar da Inspetoria de Educação Sanitária e Centros de Saúde de São Paulo, com o título A Luta contra a sífilis e moléstias venéreas em São Paulo, aborda os serviços médicos prestados pelo Estado para combate da sífilis e a outras doenças venéreas. Mendes de Castro enfatiza a importância eugénica da educação sexual e do tratamento prestados aos doentes acometidos por males venéreos, considerados responsáveis pela rápida degeneração da raça. O trabalho traz como anexos folhetos instrutivos, fotos do serviço de cifilografia e moléstias venéreas, além de inúmeros gráficos e tabelas com informações sobre índices e tratamentos contra doenças venéreas no estado de São Paulo. A Idade e o Casamento, de Leonídio Ribeiro, é outro trabalho inédito que pode ser consultado no Arquivo de Antropologia Física. O objetivo do seu autor foi destacar os prejuízos que o casamento precoce poderia trazer ao futuro da raça. Embora afirme que o desenvolvimento das funções sexuais varia com a raça, o clima e as condições do meio, Leonídio Ribeiro argumenta que a constituição física e biológica dos noivos, sobretudo em relação ao aparelho reprodutivo, só estaria biologicamente formado para procriar a partir dos 18 anos de idade. O texto não apenas foi bem aceito entre os congressistas, como também fez parte de um conjunto de trabalhos sobre a seleção matrimonial e eugenia, tema bastante discutido durante os 6 dias do evento. No Arquivo de Antropologia Física é possível encontrar outros textos que tratam desse tema, como o de Jorge de Lima, intitulado Tese de Eugenia, o trabalho de Newton Beleza sobre matrimónio e consanguinidade e as conclusões do trabalho de Joaquim Moreira de Fonseca sobre matrimónio, castidade e eugenia. A relação completa dos trabalhos disponíveis no Arquivo de Antropologia Física, apresentados durante o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, todos originais e datilografados, é a seguinte, em ordem alfabética. E eu não vou ler, porque nós já estivemos vendo, vocês depois podem parar o vídeo para ler cada um dos títulos destes trabalhos que foram apresentados no Congresso. Além desse, o acervo das fontes documentais diretamente referentes à eugenia no Arquivo de Antropologia Física inclui os seguintes documentos diversos. Também não vou ler, vocês podem parar o vídeo para ler quais são o título dos documentos.
Em conclusão, apesar da crescente produção sobre a história da eugenia no Brasil, ainda não existem trabalhos específicos sobre o primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, embora muitos autores tenham destacado a importância do evento para a trajetória do movimento eugénico brasileiro. A documentação, recentemente disponibilizada no inventário do Arquivo de Antropologia Física, portanto, é um convite aos interessados no estudo acerca da história da eugenia no Brasil e de temas afins no início do século XX. Nós vimos esta imagem no outro vídeo que eu mostrei. No primeiro, também vimos esta imagem, se não era esta, era uma bem parecida, de um boletim de inscrição. Vimos também esta, do primeiro concurso. Vimos também esta imagem, da família da criança que ganhou. Também vimos algumas destas imagens. Vocês podem parar o vídeo para ler esses textos e ver as imagens melhor. Aqui uma imagem do... E pronto, aqui tem os agradecimentos que eles fazem, tem as referências do trabalho. Vocês podem parar o vídeo para ver também. E chegamos ao final. Espero que vocês estejam gostando desta série. Pode não ser fácil de acompanhar, mas é importante nós podermos contextualizar toda a história brasileira e saber como é que as coisas chegam ao ponto em que estão hoje, que tipo de pensamentos foram a base para nós chegarmos hoje nas políticas que nós estamos vendo, no estado da sociedade brasileira em que ela está. E pensamento positivo, que nós, com a nossa gotinha, nosso trabalhinho de formiguinha, nós podemos melhorar o mundo, a vida, a nossa vida, a vida dos outros. Sem pensamentos extremistas de eugenia, nós podemos sim melhorar a nossa saúde, a vida das outras pessoas. Tudo bom para todos e muita luz! O meu trabalho está agregando valor à sua vida. Deseja contribuir para que este continue sendo produzido e distribuído gratuitamente, agregando valor à vida de outras pessoas? Patrocine o nosso trabalho e ajude-nos a manter esta obra. Este é um trabalho de equipe, sozinho eu não seria capaz. Se quiser me auxiliar neste trabalho, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho e muita luz para todos!